Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os Caçadores de Sombras, primeiro explicando quem é Cassandra Clare. Ela é a escritora que criou esse universo de Caçadores de Sombras. Quando eu falei do Codex, que é esse livro aqui, que eu falei que tem a letra, que esse livro é da Clary e tem a letra dela, do Jace, do Simon. Quem são essas pessoas, né? São os personagens principais dessa história aqui, ó, desse livro, Cidade dos Ossos. É o primeiro livro desse universo de Caçadores de Sombras. É ele que vai dar início a tudo, ele que vai nos explicar quem são os Caçadores de Sombras, o que é o submundo. E ele é o primeiro livro dos Instrumentos Mortais, que é uma saga de 6 livros. Aqui, nós conhecemos logo no início a protagonista, que é a Clary. Ela tá numa fila de uma baladinha, nos primeiros capítulos já. Ela tá numa fila de uma baladinha junto com o casca de bala dela, o Simon, que eles são grudados desde criança. E eles estão lá porque é uma baladinha sem restrição de idade. Então eles vão entrar lá e logo na fila ela já se encanta com um menino lá que tem um cabelo azul e ela fica meio paquerando ele assim com os olhares, tudo. Aí eles entram dentro dessa balada e ela fica de olho nele e ele de olho nela. Só que aí, nesse momento, aparece uma menina linda, maravilhosa, com vestidão branco e ela perde o foco, os holofotes. E ele vai atrás, esse menino do cabelo azul vai atrás dessa menina de vestido branco e eles entram lá dentro de um depósito. E a Claire fica toda murcha, xoxa, capenga, olhando, né? Triste porque perdeu o boy pra outra. E ela fica observando eles entrando nesse depósito, até que uma coisa muito estranha acontece. 2 meninos, um de cabelo loiro e um de cabelo preto, todo vestidos de preto os dois, entram atrás desse depósito. E ela fica, oxe. Só que aí, o que é estranho é que um deles tá com uma faca. E ela fica desesperada. Aí o Simon vai chamar a segurança. E a Clary, como toda garota sensata, claro. Só que não, ela entra sozinha, desarmada, dentro desse depósito. E lá ela presencia a garota de vestido branco, o garoto loiro e o garoto de cabelo preto mandando de arrasta pra cima esse menino de cabelo azul. Ela fica em choque, cai lá no chão e tipo assim, ai, agora eu vou morrer, cara. E aí eles se apresentam lá no meio de um trelelê lascada, quando o outro foi de arrasta. O loiro é o Jace, o de cabelo preto é o Alec e a menina é a Isabelle. Nesse momento, a Clary já em choque. Nossa, vocês mataram o menino, vocês mataram o menino. Mas o menino desapareceu. O corpo dele sumiu, o sangue sumiu. Ela fica, é o que, rapaz? Quando chega o Simon com segurança, ninguém vê nada. Não vê os três, só ela tá vendo. Aí ela pensa, ah, não, devo estar alucinando. Que aí ela vai pra casa, tem uma treta com a mãe dela, adolescentes, né, na rebeldia, mas até aí a mãe dela, Jocelyn, é meio, assim, sabe, difícil, que ela pega muito no pé da Clary e a Clary não entende. Nesse momento, a Jocelyn quer que cancele os planos da Clary de fazer um curso lá, que a Clary é desenhista, e ela queria muito fazer um curso de desenho no verão. Mas a mãe dela, não, vamos viajar, vamos sair daqui, vamos pros interior, toda, assim, em choque, não querendo explicar pra Clary por que disse. A Clary fala, não, lógico que não. E o meu curso, menina? Mas o Luke, que é o melhor amigo da mãe dela, quer explicar pra ela o que tá acontecendo, mas nesse momento o Simon chega e vai levar ela pra... Isso daí já é outro dia, depois que passou a treta da balada. O Simon leva ela pra um sarau, uma leitura de poesia num café lá, que é... os amigos dele vai ler poesia. Péssimo, gente. Eu ri muito com essas poesias, muito, enfim, né? Sem talento. E esses amigos são amigos de banda do Simon, que ele tem uma banda com esses caras, e ele tá lá prestigiando os amigos que não tem talento, mas a gente tem que dar uma força, né? Inclusive, se inscrevam aqui e me apoiem. Aí, nesse momento, a Clary tá lá, né? Tipo, tem que apoiar, né? Fazer o quê? Chega o garoto loiro, o Jace, lá no café, e ela fica... E ela percebe que ninguém mais tá vendo ele. Então ela segue ele, porque, claro, muito sensata. Eu tô tendo uma alucinação, meio esquizofrenia aqui. Só eu tô vendo esse menino e eu vou fazer o quê? Eu vou sair de dentro do café com a alucinação pra conversar com ele lá fora. Nisso, ela tá tendo um bate-boca com ele, que ele tá falando que ela não é mundana, que ela é mundana, que não é. E ela fala, oxi, o que tá acontecendo, menino? Por que só eu te vejo? O telefone dela toca. Aí ela vê que a mãe dela não atende. Aí ele fala, atende esse negócio de jato. Ela atende a mãe dela. Quando ela atende,
A mãe dela, o que você já imagina, né? O que a Claire falou? Não, mãe, daqui a pouco eu já vou pra casa, que sua mãe é super protetora com você. Sempre tá ali no seu pé, pra você fazer as coisas certo e ter cuidado e que o mundo é perigoso. Do nada, sua mãe te liga e fala, não vem pra casa. Meu Deus do céu, não vem pra casa, vai embora, chama o Luke, fala pro Luke que o Valentim me achou e, pelo amor de Deus, aconteça o que acontecer, não vem pra casa. E é claro que a Clary, super sensata, como a gente já conheceu a personalidade dela, o que ela faz? Ela vai pra casa. Só que nisso ela tenta retornar a ligação da mãe dela, que cai a ligação, e ela não consegue. O telefone dela se espatifa, quebra. Ela fala, me empresta seu telefone. E o Jace fala, mas eu não tenho o telefone. Ela arranca o telefone da mão dele, o telefone, que é um aparelho que não tem número. Tem um monte de símbolo lá esquisito, ela não consegue ligar, óbvio, pra mãe dela. E aí ela sai correndo. Nesse momento ela ia dar uma zunhada na cara dele. Agressiva. Sai correndo no meio do trânsito, toda desembestada. Não é tão longe o café da casa dela, então ela chega em casa, sobe correndo as escadas, que ela mora num que tem 2 andares, sobrado, né? Embaixo era uma casa grandona e foi dividida em 2. Aí embaixo mora a Doroteia, que é uma senhora esquisitona lá, e em cima mora a Clary e a mãe dela. E aí, o que ela faz? Sobe correndo as escadas, desesperada, pra encontrar a mãe dela. Quando ela chega lá, a casa tá toda revirada. Nossa, um fundúcio. Não tem sinais de roubo na casa, só tem sinais de arrombamento e de tudo destruído. Pronto. Mãe, mãe, mãe. Não acha a mãe dela de jeito maneira. E aí ela escuta um barulho esquisito, adivinha? Um bicho assombroso vem pra cima dela. E quando eu li isso a primeira vez, que eu já li esse livro 4 vezes, de todos que eu li até agora, assim, na minha vida, esse é o meu livro favorito. Eu sou muito apaixonada nele, nesse universo. Não sei lendo os próximos quais que eu vou gostar mais, mas no momento esse aqui é o meu favorito. E quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito em choque com essa cena desse bicho, eu fiquei com medo de verdade. Eu tava lendo à noite e eu fiquei olhando assim pros cantos das paredes, com medo de aparecer aquele bicho. Que na minha imaginação é a mistura de crocodilo com lacraia. Um bicho horroroso, assim. Aparece lá pra ela e vem atacar ela e é um quebra-pau. E é claro que ela não tem treinamento de nada, não fez defesa pessoal, não fez nada, um karatê, um kung fu, nada. O bicho ataca ela, o bicho fica falando uns bagulho de comer, destruir, uma voz assim esquisitona. Ataca ela, ela se rebola no chão junto com ele. E o bicho faz o quê? Morde o braço dela. E ela já tá ali, já mais pra lá do que pra cá, já indo pra terra dos pés junto. E o que ela faz? Enfia o telefone. A única coisa, pelo menos ela foi inteligente, eu não ia pensar nisso, mas a única coisa que ela tava na mão era o quê? O telefone do Jace. E aí, o que ela faz? Enfia na goela do bicho. E aí, pra surpresa de todo mundo, o bicho se evapora. Morre, desaparece, some. E ela já não tá muito bem. Mas aqui a menina foi grandona. Ela se defendeu sozinha de um demônio. Sim, a gente vai descobrir que ele é um demônio. Logo em seguida, o Jace chega, pega ela, leva ela pro instituto. O instituto é uma igreja abandonada que, para os olhos mortais, para os olhos mundanos, que não são caçadores de sombras e nem pessoas do submundo, você vê como uma igreja abandonada. Uma construção antiga, gótica, assim, toda abandonada e destruída. Mas para quem tem a visão, no caso da Clary, por que ela tem essa visão? Mas ela tem, com um pouquinho de força ela consegue ver uma igreja assim super incrível, maravilhosa, que não tá abandonada. Tem poucas pessoas vivendo lá, mas enfim, ele leva ela pra lá, pra enfermaria. Ela já tá assim super derrotada e tudo. E ele vai lá e faz uma marca nela. Isso mesmo. E aí, aqui que a gente vai se introduzir o que são as marcas. Eu tô aqui com o Codex, vou mostrar mais ou menos assim por cima. É bom ele que mostra as marcas e os nomes dela. E cada uma tem uma função. Só por cima assim. Ele faz o braço dela. Você precisa de um instrumento chamado Estela, que é como se fosse uma varinhazinha. Não é varinha, é um... É como se fosse uma caneta, só que meio grossinha, assim, sabe? E aí ele desenha no braço dela essa marca, que é de cura, porque ela foi mordida por um demônio.
E essa marca de cura, surpreendentemente, funciona. E ela fica lá na enfermaria do instituto. Ela acorda depois de um tempo lá na enfermaria e todo mundo fica muito surpreso porque ela sobreviveu e porque deu tudo certo. Aí ela pergunta, né, pra ele como que ele sabia que ia dar certo. Ele fala, tinha uns 90% de certeza que ia funcionar, você tem a visão e tal. Aí ela fica puta e dá um tapão nele, muito que bem feito. E ela fala assim, isso aqui é pelos 10% que você não sabia. Que ele botou a vida dela em risco. Nesse momento ela já sabe que fazer uma marca numa pessoa mundana, você pode mandar a pessoa de arrasta. Ou pior, fazer a pessoa se tornar um renegado. Que é um ser lá super esquisito e meio um zumbi, meio gigante. Uma coisa bem horrível. Um destino podre. E ele não tinha certeza se ela era uma caçadora de sombra. Nesse momento, a gente começa a descobrir que ela é uma caçadora de sombras, mas a Claire vivia só com a mãe dela, que era uma mulher comum, normal, seguindo a vida dela, uma pintora também, por isso que a Claire gosta de desenhar, ela se espelha na mãe dela, a mãe dela pinta quadros e vende, e o pai dela, até o momento que a Claire sabe, ele era um soldado que morreu antes da Claire conhecer ela. E inclusive ela só tem uma fotinho dele, então como assim? Ela é uma caçadora de sombras. De onde que veio isso? Quem sabe dessa história de verdade? Tipo assim, ela e a gente fica em choque. Será que isso é verdade? Será que ela é uma caçadora de sombras? Mas ela recebeu uma marca e não foi de arrasta. E uma coisa importante é que ela tem a visão também. E só membros do submundo, ou seja, vampiros, lobisomens, fadas, tem essa visão, e feiticeiros têm essa visão. A Clary não é nada disso, ela é uma mundana, que é uma humana comum, que recebeu uma marca e não teve nenhuma consequência, apenas se curou e tem a visão. Então, com certeza, ela é uma caçadora de sombras. A partir desse momento, a gente tem que descobrir o que aconteceu no passado dela, o que aconteceu com a mãe dela também, que a mãe dela desapareceu. Será que ela foi sequestrada? Quem é Valentim? O que tá rolando? O que tá acontecendo na cabeça dela para ela não conseguir lembrar de tudo que ela tem que lembrar. E nesse tempo a gente conhece vários outros personagens. A gente descobre que os caçadores de sombras nada mais é do que caçadores de demônios. Eles têm um dom angelical de matar demônios e livrar a humanidade desse mal. Então, os filhos, que são o Jace, são os mais novos, eles são adolescentes ainda. Então, eles têm esse dom também herdado e eles treinam a vida inteira para ter habilidades. E as marcas são como se fosse tatuagens, só que são desenhadas na pele através da estela, que é como se fosse uma caneta mágica, mas não é uma caneta. É uma vara assim. Que queima a pele e vai desenhando essa marca que vai ficando escura como se fosse uma tatuagem. Mas depois que a marca é utilizada, então a pele vai livrando aquela cor e vai ficando uma pequena cicatriz na região da marca. E tudo isso a gente vai descobrindo com a leitura do livro, que é um livro super leve, super divertido, é muito engraçado. O Simon é um personagem maravilhoso, ele é o melhor amigo da Claire e ele é super... Ele é o alívio cômico da história, sabe? É muito engraçado. E você vai gostando e desgostando e se apaixonando e desapaixonando pelos personagens da história. E eu recomendo muito que vocês leiam. Até o próximo livro.